Bom dia, obrigado aí pelo convite da revista Veja, um prazer estar aqui com vocês falando nesse evento tão importante, né, que é a introdução, vamos chamar assim, da tão esperada COP30 em novembro. O meu desafio aqui talvez seja maior, porque falar da indústria do petróleo, falar de transição energética no evento da COP, né, e de meio ambiente, talvez não seja tão fácil, mas talvez eu traga aqui mais dúvidas e questionamentos do que respostas. Bom, transição energética, ela remonta, né, talvez de 92, eu acho que seria um marco para falar de transição, na Rio 92, quando o mundo começou a prestar atenção, talvez de uma forma com mais atenção na preocupação com as mudanças climáticas. E a evolução disso, um outro marco que eu considero é o Protocolo de Kyoto, que foi na COP número 3, né, que o mundo saiu pensando em reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E, óbvio, terminando, né, na COP 21, em 2015, né, onde a gente saiu com o tão famoso Acordo de Paris assinado, onde o mundo se esforça, né, e se comprometeu a reduzir, né, a temperatura da Terra em 1,5 graus. Mas esses eventos, né, e quando as COPs pensaram na transição energética, elas consequentemente demonizaram uma indústria que era a indústria do petróleo. A indústria do petróleo e do combustível fóssil acabou sendo uma indústria demonizada e caiu quase como a geni, né, do meio ambiente. E não só demonizado, como ela criou, né, uma certa ojeriza e virou o grande vilão. Né? A não ser que a gente vê às vezes gerações mais novas, né, ninguém quer saber da indústria do petróleo, todo mundo quer trabalhar com o setor de energia, mas não com combustível fóssil. Né? Então esse vilão veio para a mesa, porém, eu acho que o mundo esqueceu que esse vilão ele fornece energia para nós há mais de 150 anos. Não dá para falar no mundo moderno, na nossa sociedade, sem a indústria do petróleo, né? A indústria das moléculas. Né? E a gente já passou, quando a gente fala de transição, por outras delas. Né? Antes de 1750, o mundo, majoritariamente, queimava lenha para gerar energia. Em 1750, a Revolução Industrial e o carvão mineral trocaram e o mundo passou, majoritariamente, a usar o carvão mineral para gerar energia. Em 1850 veio o petróleo, né? E essa transição aconteceu novamente e o petróleo vem até hoje e a gente está talvez vivendo uma terceira revolução, que é do petróleo para a eletricidade. Agora, o interessante notar é que tanto na primeira, quanto na segunda, quanto agora na terceira, a gente não abandonou, ou seja, a gente não trocou aquela fonte primária inicial. Até hoje as pessoas queimam lenha, até hoje nós usamos carvão, e a gente está tentando sair e reduzir o combustível fóssil, mas isso ainda não aconteceu. Então, quando a gente teve lá atrás, né, Protocolo de Kyoto, Rio 92, a gente tinha uma aposta que era reduzir, né, chegar a net zero das emissões. E para isso, o que a gente ia fazer? A gente ia eletrificar o mundo, né, e a gente ia reduzir os combustíveis fósseis. Mas reduzir como? Trocando. Né? A gente ia tirar combustíveis fósseis da matriz, trocando por os combustíveis, né, a geração renovável de energia. Esse desafio é muito grande. Né? E o que aconteceu na realidade é que a gente ficou mais eletrificado, né? O mundo ficou mais eletrificado, mas não apenas com a geração renovável. Né? A geração fóssil continuou. O consumo de petróleo não caiu, né? Pelo contrário, aumentou. E as fontes fósseis tampouco foram trocadas. A gente continua tendo uma penetração muito grande dos combustíveis fósseis na matriz energética global. Então, depois de tudo isso, se a gente pegar lá de 2013 até 2023, passaram 10 anos, né, o Acordo de Paris de 2015, e a gente saiu de 13% para 18% da matriz, né, com participação renovável. Sendo que nós adicionamos, né, o mundo cresceu, a demanda por energia cresceu. E dessa adição,
mais de 50% da adição de nova energia, vamos chamar assim, vieram da onde? Dos combustíveis fósseis. Então a gente tinha lá em 2013 isso aqui, chegamos em 2023 ainda com uma penetração enorme do petróleo, do gás natural, do carvão e assim sucessivamente. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Até quando a gente sabe que o petróleo e o consumo de petróleo vai diminuir? Mas eu acho que esse gráfico anterior e esse desafio mostrou para nós que não vai ser fácil diminuir. Então a gente sabe que ele vai diminuir, mas a pergunta fica quando e como nós vamos diminuir? E a gente não achou, nesse processo todo, nesses anos, a gente não achou um substituto à altura do petróleo. Porque se a gente pensar, para gerar energia, talvez a gente consiga pensar em substitutos, mas determinados componentes plásticos, determinados componentes da indústria química, não existe, a gente não consegue fazer sem o petróleo. E eu coloco um adendo a mais. O mundo está vendo que o consumo de energia e a demanda por energia vai aumentar cada vez mais. Isso é um dado novo que lá na COP20, em 2015, a gente não tinha. E quem chegou na sala para deixar a gente ainda mais desconfortável quando o assunto é transição energética? Quem chegou foi essa indústria aqui. A gente tem a internet das coisas, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem os big datas, tem o blockchain, computação em nuvem, criptomoedas, ou seja, tudo isso consome muita energia porque ele precisa de um cara chamado data center, que é hoje talvez a grande figura quando a gente fala da demanda global de energia. Esse número hoje já é assim brutal, 1,5% de todo o consumo de energia global vai para os data centers. E esse número ele tende a aumentar. Então hoje, não sei aqui quem usa a inteligência artificial ou quem tem uma criptomoeda, quem usa o ChatGPT, mas se você usa, um dia de ChatGPT corresponde a 33 mil residências de consumo de energia. Um dia são 20 milhões de celulares e 10 mil carros abastecendo. Então, cada vez que você pergunta para o ChatGPT alguma dúvida, ou tenta fazer uma imagem, ou montar o cardápio da tua casa, você está ajudando a consumir muita energia. E assim também o Bitcoin, que também é uma indústria que requer uma demanda por energia absurda. Então, se você transacionar um Bitcoin, significa o mesmo consumo de uma geladeira ligada por 3 anos, por exemplo. Isso só tende a aumentar. Isso que eu acho que é um dado que, para mim, soa até bizarro. Se a gente pensar, e você olhar aqui a linha base, o que significa isso? Se a tecnologia da inteligência artificial e essas que a gente falou da indústria 4.0 continuarem crescendo na nossa sociedade como crescem, a gente está falando de dobrar o consumo de energia até 2034. Agora, se você já usa o ChatGPT, ou se você já tem criptomoeda, tenta perguntar para os seus amigos quem usa e quem tem. Provavelmente metade não usa, não sabe o que é. Imagina se todo mundo usar. E aí tem ali a linha do lift-off, quer dizer, se todo mundo usar, a gente está falando em triplicar a demanda por energia nos próximos anos. E ao que tudo indica, esse tipo de tecnologia é muito difícil voltar para trás. Você é igual pasta de dente, quando sai da pasta, você não consegue voltar com ela. A gente se habitua a usar, facilita a nossa vida, é uma ferramenta que é difícil a gente tirar depois. Então provavelmente, esse consumo de energia tende a aumentar muito. E aí, em 2030, se espera que não 1,5% do consumo global seja para isso, mas 3%. É o dobro. Isso significa dizer que os data centers vão consumir mais energia que o Japão. Isso significa dizer que a demanda de eletricidade para data center e para essa indústria vai ser maior do que a demanda de eletricidade do Reino Unido ou do Brasil. Um dado curioso, hoje, nos Estados Unidos, só data center consomem 40 GB de energia. Isso significa praticamente metade do Brasil consumido em data center. Por isso, quando a gente fala de transição energética, eu acho que o termo ele tem que evoluir.
né? Lá em 1995, quando teve a COP número 1 em Berlim, não existia data center, não existia inteligência artificial, não existia blockchain, né? Então a transição energética ela foi ganhando tração. Mas já 3, 4 anos para cá, isso virou um desafio. Então eu digo que eu acho que a transição energética ela vai dar lugar à adição energética, né? Então a gente não vai mais trocar, né, fontes de energia, nós vamos adicionar fontes de energia. É óbvio que essa adição ela tem que vir com a preocupação ambiental, né? Não significa poluir, não significa emitir gases de efeito estufa, mas a gente precisa olhar para esse dado e enfrentar ele com ar de realidade. Olha, será que a gente vai conseguir abandonar o combustível fóssil ou será que a gente tem que olhar para a captura de carbono? Será que a gente vai conseguir abandonar o gás natural ou será que a gente tem que olhar para a compensação em florestas? Será que a gente vai abandonar a indústria nuclear, que não polui? Ah, mas tem um lixo nuclear, será que a gente vai conseguir fazer isso? Me parece que não. Me parece que a adição energética agora é o tema que a gente deve discutir. Isso por quê? Porque essa indústria precisa de segurança, né? A gente quer continuar usando o chat GPT quando não tem sol ou quando não tem vento. Então a gente precisa de uma energia de base, precisa de termoelétricas, né? Nos Estados Unidos, hoje no mundo, a discussão da energia nuclear voltando para dar exatamente esse tipo de sustentação que essas tecnologias precisam, né? A gente precisa valorizar os atributos de cada fonte, né? Não tem fonte ruim, né? O sol não é ruim, o vento não é ruim, mas a gente precisa saber que a nuclear é diferente da solar, né? Que a eólica é diferente do gás natural. Número 3, eu acho que a gente tem que olhar para as características regionais, né? Eu não acredito que a necessidade energética da Índia seja igual à necessidade energética do Brasil, né? Que os desafios dos Estados Unidos sejam igual aos desafios da Alemanha, né? Que a matriz elétrica brasileira seja igual à matriz elétrica da Suécia ou da Noruega. Então, acho que esse olhar para o regionalismo, eu acho que vai ser uma resposta para a gente achar essa solução e adicionar energia. Porque no final do dia, eu gosto de dizer o seguinte, não existe energia ruim. O ruim é a gente não ter energia. Espero ter ajudado aqui. Fico depois para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Pedro. Para falar sobre o futuro do setor elétrico, eu chamo aqui o CEO do Grupo Delta Energia, Max Xavier Lins. Max, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Parabenizar a Veja por esse evento, agradecer o convite ao Diogo e ao Caetano. Um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre matriz energética, para falar um pouco sobre eletricidade, sobre transição. Esse fórum aqui, o título dele é muito sugestivo. O que o Brasil pode oferecer ao mundo em Belém, né, na COP30 em novembro? Então, fazendo uma reflexão sobre isso, olhando a parte que nos toca no setor elétrico nesse latifúndio, eu diria que o Brasil tem uma posição bastante privilegiada. O Brasil pode oferecer ao mundo, para além do setor elétrico, o Brasil pode oferecer a perspectiva de reduzir as queimadas e as áreas de floresta. O Brasil pode oferecer um amplo programa de reflorestamento de áreas degradadas. Eu não consigo entender como é que um país com dimensões continentais como o nosso, com milhares de hectares de áreas degradadas, não consegue fazer um programa de largo prazo sistêmico de reflorestamento. E o Brasil pode oferecer também uma visão realista e bastante otimista no que tange a sua matriz elétrica. A matriz elétrica do Brasil é um motivo de orgulho, por vários motivos. Primeiro, porque nós temos uma matriz extremamente limpa.
Ano passado, 2024, só para trazer um dado, 94% de toda a energia produzida no Brasil foi de fontes limpas. Hidroeletricidade, eólica, solar. Né? Isso é algo que, do ponto de vista comparativo com outros países ou com outros continentes, nos deixa numa situação extremamente privilegiada. Né? Aquilo que para muitos é uma meta distante e longínqua, quase um sonho, para nós é uma realidade. E o mundo não sabe disso. O mundo não sabe disso. E a gente pode e deve mostrar ao mundo que esta é uma realidade que o Brasil já obteve há algumas décadas. E que pode ser um diferencial competitivo para aquilo que o mundo busca. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, 80% da nossa matriz elétrica, um pouco mais de 80%, 85%, era de natureza hidrelétrica. Achando pouco, o Brasil, em 2009, fez o primeiro leilão de energia eólica. Alguns poucos anos depois, de energia solar. Nesse intervalo, 2009-2024, essas duas fontes conjugadas, sobretudo em leilões e depois em micro e mini geração solar distribuída, atingiram aproximadamente um pouco mais de 30% da nossa matriz energética. O que é fantástico, o que é fantástico. E isso leva àquela efetiva geração de 94% de toda a energia produzida vinda de fontes renováveis, entre hidrelétrica, eólica, solar, biomassa renovável e também nuclear, que é uma fonte absolutamente limpa, como foi dito aqui no painel anterior, na apresentação anterior. Então, nós precisamos ter a capacidade de mostrar ao mundo o que nós já somos, não é o que nós seremos, é o que nós já somos. E mais do que isso, como a partir disso nós podemos, enquanto país, enquanto sociedade, capturar esta oportunidade, transformando isso em benefício para o nosso país, para a nossa sociedade. Vocês devem ter visto ou lido que o Brasil tem feito, vez em quando, ou quando em vez, corte de produção de energia. Nós temos um problema ao contrário, o curtailment, né? Que o operador nacional do sistema, a forma como o operador nacional do sistema, em determinados momentos, a produção de energia, sobretudo de fontes intermitentes, eólica e solar, se torna tão grande que a relação entre fonte intermitente e fontes firmes síncronas causam um problema de confiabilidade, podem causar um problema de confiabilidade ao sistema, e o operador nacional do sistema corta algumas parcelas, algumas frações de geração renovável ou de geração intermitente. Então, nós temos um problema ao contrário, nós temos um excesso de capacidade de produção e está faltando carga. Ora, faz todo o sentido do mundo pensarmos em atrair cargas para o Brasil, sobretudo cargas energointensivas. Foi mostrado aqui pelo Pedro Rodrigues na mensagem, na fala anterior, que existe uma nova indústria 4.0, diferente da indústria tradicional, que é uma indústria crescente, pujante e absolutamente necessária para as sociedades modernas. Data centers, né? E coisas do tipo. São cargas energointensivas com os quais nós, sociedade moderna, não conseguimos mais viver sem. Né? Não conseguimos mais viver sem. Então, atrair cargas dessa natureza, ou mesmo cargas convencionais, energointensivas, para a produção no nosso território é absolutamente fundamental. Porque, não se enganem, essa história de produzir hidrogênio e exportar para outros continentes como Europa, etc., isto é economicamente inviável.
Não acontecerá. Não acontecerá. O hidrogênio verde aqui produzido terá que ser consumido em solo nacional. Portanto, a lógica se inverte. É necessário trazer a carga para junto de nós. E nós temos o que falta normalmente a outros países. Uma abundância de oferta de energia e de capacidade, energia essa descarbonizada, a um preço extremamente competitivo. Então, fazendo o link desse fórum e o título dele com a COP30, o que é que nós podemos e devemos, né, apresentar ao mundo? Essas nossas vantagens competitivas, porque elas podem se materializar muito rapidamente. Agora, é preciso alguns cuidados. Energia elétrica tem 3 características. Ela é capital intensiva, ela é de larga maturação e ela tem complexidade. É diferente de tomar um caldo de cana ali na esquina, né? Com todo respeito à produção do caldo de cana. E isso requer um planejamento de largo prazo, requer financiabilidade. Financiabilidade requer, por sua vez, segurança jurídica, contratos de largo prazo, uma agência reguladora fortalecida, marcos legais e regulatórios previsíveis e bem estabelecidos. Nós temos problemas no setor elétrico. Em 1996, o Brasil criou um projeto extremamente importante, que permeou os anos 96 e 97, chamado RECEB, Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro, que era basicamente quase todo estatal. E aí, o governo de então, né, fez um projeto, pegou as melhores cabeças do setor elétrico brasileiro, suportados por uma grande consultoria internacional, e durante 1 ano e meio discutiu-se um novo modelo esse que foi implementado em março de 1998, através da Lei 9648. As bases desse modelo ainda estão vigentes. Ele foi um pouco aprimorado em julho de 2004, alguns aprimoramentos pontuais, mas as bases dele continuam vigindo. Só que, de lá para cá, nesses mais de 25 anos, novas tecnologias surgiram no que tange à produção de energia, novas tecnologias surgiram no que tange aos usos finais da energia, e as condições de contorno, até então vigentes, se modificaram e exigem que esse modelo seja aprimorado. Um outro ponto, esse modelo, várias coisas que ele previa no passado não foram plenamente implementadas, e elas precisam ser implementadas. Então, nós precisamos, de fato, não é um passe de mágico. Olha, nós temos aqui a varinha de condão, no qual todos os data centers do mundo, todas as cargas energointensivas do mundo podem vir para o território nacional. Não é bem assim. A gente precisa fazer um dever de casa de forma estrutural, planejada, consciente, para que o país possa se apresentar ao mundo como uma solução de fato, estrutural e de larga maturação. Nós estamos passando por um processo de modificação da forma como nós usamos a energia. Eletrificação da mobilidade urbana, sobretudo. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer no futuro? Mais usos finais no uso residencial, industrial e comercial. Tudo isso requer mais energia. O processo de eletrificação, ele está em curso e a passos largos. É bem verdade que o Brasil tem ainda pobreza energética, mas a pobreza energética do Brasil no uso final, na verdade, decorre da sua pobreza econômica. Nosso PIB per capita é muito baixo. Nós temos uma sociedade muito desigual. E não da falta de oferta do insumo energia.
Então, nós precisamos pensar nisso e como endereçar isso adequadamente. Nós temos a oportunidade única de nos posicionarmos e de construirmos, ao longo das próximas décadas, algo que nós sabemos fazer. Percebam, de 2009 a 2024, um intervalo de apenas 15 anos, né, o Brasil conseguiu que aproximadamente 30% da sua matriz se tornasse eólica ou solar. E aqui eu queria ressaltar um ponto. Não se enganem, muitas vezes nós somos induzidos ao erro por abordagens superficiais. É impossível operar um sistema apenas com fontes intermitentes, eletricamente falando. Como engenheiro eletricista, eu assevero isso. É impossível. Você precisa das chamadas fontes firmes, as fontes despacháveis, sobretudo hidrelétricas e térmicas. Na hora que o vento cessa, na hora que o sol vai embora, você quer continuar consumindo energia. Faz parte da nossa característica. Você quer tomar o seu banho de chuveiro elétrico, você quer continuar usando a sua internet, você quer usar o forno micro-ondas. Nós nos acostumamos a isso, a essas comodidades, as facilidades introduzidas 150 anos atrás pela eletricidade. Ainda bem que é assim. Agora, isso exige solução de compromisso. E a solução de compromisso é, do ponto de vista de matriz eletroenergética, as fontes intermitentes, sobretudo eólica e solar, cuja intermitência depende de fatores externos não controláveis, né, elas precisam ser equilibradas com as chamadas fontes firmes, hidrelétricas e térmicas. E aí isso nos remete à fala anterior. É impossível, de repente, não mais que de repente, você cessar uma geração, né? O petróleo e o gás continuarão presentes na nossa vida por um bom tempo, até que essa eletrificação, né, ganhe uma derivada bastante positiva. E eu queria aqui também reforçar um erro que nós cometemos algumas poucas décadas atrás, da demonização. O Pedro Rodrigues colocou aqui sobre a demonização do petróleo. Eu queria falar sobre a demonização das hidrelétricas. Os últimos grandes projetos hidrelétricos do Brasil foram Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. Depois disso, nós paramos. Nós temos bacias hidrográficas fantásticas que podem ser exploradas e nós temos optado quase que por uma expansão basicamente por fontes intermitentes. E isso, como eletricamente é impossível operar um sistema apenas com fontes intermitentes, nos obriga a que o governo tenha que fazer os chamados leilões de reserva de capacidade, que são térmicas, que vão operar com gás, com diesel e com outros combustíveis fósseis. Então, nós precisamos parar de querer o ótimo, né? Aquele sonho, né? Que não existe, pôr os pés no chão e fazermos uma construção de fato factível, compatível com a realidade que nós vivemos. É incrível como chega a ser quase que um crime de lesa pátria, abrir mão de hidrelétricas. Chega quase a ser um crime de lesa pátria. A hidrelétrica de Belo Monte, que tem esse nome, quando eu me graduei em engenharia elétrica, em 1986, eu trabalhei numa empresa, que era a maior empresa de consultoria do Brasil, a Temag Engenharia, que fazia, então, o estudo de viabilidade técnica e econômica desse empreendimento, que na época se chamava Babaquara-Cararaú. E chamava Babaquara-Cararaú porque ele tinha 2 reservatórios, o reservatório de Babaquara e o reservatório de Cararaú. Passado algum tempo, o Brasil recuou desse empreendimento, isso ganhou a mídia internacional, né? Vários artistas famosos que não entendem absolutamente nada sobre meio ambiente, sobre energia, se posicionaram contra, foram
contra aquilo ganhou uma certa dimensão, e o Brasil teve que retomar o empreendimento, fazendo um empreendimento, mudando o seu nome para Belo Monte, e com apenas um reservatório. O fator de capacidade desse empreendimento seria de 84%, fantástico. Hoje, Belo Monte tem apenas 40%. É como se eu criasse um Boeing, cujo tanque de combustível não consegue, né, é menor do que o tanque de um Fusquinha, não consegue atravessar o Atlântico. Então, são reflexões que nós precisamos fazer para que a gente, de fato, possa se vender de maneira efetiva e adequada para esse futuro, que pode ser, dependendo de como nós venhamos a nos posicionarmos e a nos permitirmos fazer uma construção racional, estrutural e de largo prazo planejada, para que o Brasil possa se posicionar e vender-se adequadamente na COP30. Obrigado. Max, pode ficar aqui, por favor, que eu vou chamar também o Pedro de volta ao palco, o Pedro Rodrigues, e o jornalista Diogo Schelp, editor de Veja, que vai mediar essa conversa, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom, eu vou começar perguntando ao Pedro. Pedro, você fez uma afirmação na sua apresentação que bate de frente com uma afirmação que foi feita pelo Tasso na palestra dele. Você falou que não vai haver uma troca de energia, mas uma adição de energia. E disso eu posso entender que não haverá transição energética, né? E o Tasso falou que havia duas formas, né, há duas coisas que precisam ser feitas para evitar o aquecimento global até 2030, que é retomada da cobertura florestal e, de outro lado, reduzir muito, né, a emissão, o consumo de combustíveis fósseis. Então, a minha pergunta para você, a equação, portanto, não fecha, considerando o que você falou e o que ele falou, e qual o papel que as empresas de petróleo, o setor de petróleo, terá para resolver essa equação? Olha, eu acho que a equação ela pode fechar, eu acho que esse que é o grande desafio, como ela vai fechar. Do ponto de vista de transição, como eu coloquei, se a gente é um trade-off, né? A gente quer, como o Marx colocou, tomar banho à noite quente, a gente quer ter energia, a gente quer usar o chat GPT, a gente quer crescer a demanda por energia. Hoje não dá para fazer isso sem o combustível fóssil, ou seja, sem uma fonte segura, que é o caso do combustível fóssil, ou sem a energia nuclear. Eu incluo a energia nuclear porque agora até a energia nuclear está passando por um processo ao contrário. O mundo está começando a gostar mais da energia nuclear, porque vê que não tem saída, né? Então, eu acho que essa pergunta não é que ela é contraditória, mas eu acho que é um desafio enorme, que eu acho que a COP e a indústria, principalmente a indústria do petróleo, pode ajudar a resolver, e a gente tem que chegar como sociedade, como humanidade, eu acho que nessa resposta. É interessante colocar também que a gente, quando você fala do net zero, não é que não devemos mais ou não temos mais que consumir petróleo ou combustíveis fósseis. Nós temos que compensar, né? Então a gente talvez tenha que buscar não demonizar a indústria, mas como compensar para a gente continuar convivendo com essa indústria, né? Então eu acho que, respondendo a sua segunda pergunta, o setor de petróleo, quando a gente falou de transição, né, a gente foi muito para o lado da eletrificação. Mas a gente não esquece que as moléculas, né, o caso do hidrogênio verde, por exemplo, não são elétrons, são moléculas. E ninguém melhor que a indústria do petróleo para responder como trabalhar e como desenvolver as moléculas. Porque há 150 anos eles trabalham com moléculas. Então, eu acho que sentar a indústria do petróleo e pensar na transição do ponto de vista da nossa humanidade, eu acho que tem que acontecer. E a indústria do petróleo tem que fazer parte disso. Certo. Max, sim. Você falou sobre uma questão importante, que é a questão das fontes intermitentes, das fontes fixas e da demonização, né, e da preocupação que existe em relação às termoelétricas, né, que são as que são acionadas
para poder fornecer energia no momento em que as solares, por exemplo, não estão mais fornecendo. Houve esse crescimento das solares e das eólicas na matriz energética brasileira, mas eu queria que você falasse também um pouco sobre como novas tecnologias podem ajudar, né, a dar essa segurança para o sistema nesses horários de demanda mais alta. A questão da biomassa também na produção e uma tecnologia nova das hidrelétricas, que são as hidrelétricas reversíveis, né, sem reservatório. Obrigado pela pergunta, Diogo. A tecnologia é um vetor fundamental para equacionamento de problemas. Enquanto engenheiro, eu acredito muito nisso. A intermitência, ou seja, as fontes intermitentes, sobretudo eólica, solar concentradas, micro e mini geração solar, elas têm essa característica de intermitência, é uma característica iminente delas. Isso pode ser mitigado através, tecnologicamente, por baterias estacionárias, né? É uma tecnologia nova, ainda cara, mas que pode, sim, ser um fator mitigador para essa intermitência. Ou seja, quando essas fontes estão gerando, estão produzindo, você vai armazenando nas baterias intermitentes, espalhadas pelo sistema, né? E se por algum momento aquela produção de vento ou de sol cai, né, você entra com as baterias. Agora, é algo absolutamente novo e ainda caro, não produzível em larga escala. Eu não tenho dúvida que no futuro nós usaremos muito mais as baterias intermitentes, as baterias para, né, reforçar a presença das fontes intermitentes. Existem outras formas em outras fontes. Você citou aqui as hidrelétricas reversíveis. 80 anos atrás, aqui na Billings, foi criada a hidrelétrica reversível. Poucos sabem disso. Aqui em São Paulo. É uma hidrelétrica cujo conceito é: você produz energia, ela é concebida para produzir energia, sobretudo no horário, né, de ponta. E fora disso, ela vai bombeando água para um reservatório que está mais acima. Então, ela é chamada de reversível. Isso é algo absolutamente antigo. Há quase 100 anos, 80 e poucos anos atrás, o engenheiro Billings fez isso aqui, né? Então, nós estamos falando de algo, parece que a gente esqueceu os fundamentos das coisas. Então, foi dito também pelo Pedro que não existe solução única, existe um conjunto de soluções. Nós temos que ter a capacidade, Diogo, de utilizar essas distintas soluções, essas diversas tecnologias, né, onde elas se apresentam melhor. Você não vai ter usinas reversíveis hidrelétricas no Nordeste do Brasil, não vai. Você vai ter vento e sol pra caramba, né? Mas você não vai ter hidrelétrica reversível. Aliás, Xingó foi a última grande hidrelétrica, né, do Nordeste, no aproveitamento do curso São Francisco. Então, nós precisamos ter essa capacidade de integrar as soluções, identificá-las e integrá-las. E existem novas tecnologias que vêm surgindo que vão também colaborar com essa mitigação. As baterias estacionárias de médio e grande porte serão uma delas. Existem várias outras que estão sendo, né, estudadas, analisadas. Agora, até que isso ganhe escala e, através da escala, ganhe um preço competitivo, né, leva um tempo. Por isso que eu sempre reforço o ponto de que o setor elétrico ele é capital intensivo, de larga maturação e complexo. Todos nós somos dependentes da energia elétrica. O Brasil conseguiu uma coisa fantástica com a energia. Ele universalizou o uso da energia elétrica. O último censo do IBGE mostra que 99,8% dos lares brasileiros têm acesso à energia elétrica. Diferente, por exemplo, de água, esgoto e saneamento. Só 50%, 60%. Então, a universalização do serviço de energia elétrica, né, é motivo de orgulho nacional. É motivo de orgulho nacional.
enquanto outros serviços que, inclusive, rebatem sobre a saúde, não tem. Mesmo em grandes metrópoles brasileiras, mesmo em São Paulo, o que, né, não chega a ser exatamente um motivo de orgulho, muito pelo contrário. Mas em energia elétrica nós temos essa universalização e temos a possibilidade de ampliarmos essa universalização para outros usos e aplicações finais de energia. Talvez o principal deles sejam cargas energointensivas, como eu citei durante minha palestra, e mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica essa que não começará pelo veículo de transporte individual, mas, sobretudo, pelo veículo urbano e pelos veículos de carga. Uma pergunta para os dois. Quais políticas públicas e mudanças regulatórias precisam ser feitas ou seriam mais eficazes para obter uma matriz energética mais verde, né, Pedro, e também para dar essa confiabilidade ao sistema elétrico, no caso do Max? Olha, eu acho que, como o Max colocou, né, o Brasil ele deveria se orgulhar, né, da sua matriz energética, enquanto o Brasil é 3 vezes mais limpo do que a média global. Então, acho que a gente, aliás, a nossa regulação nesse ponto, acho até que tem vitórias, né? Agora, eu acho que tem coisas talvez básicas, Diogo, que eu vejo que o Brasil poderia fazer e não faz. Então, por exemplo, o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo a usar o diesel S500, que é muito mais poluente que o diesel S10. Por que isso? É simples, né? A gente tem refinarias, vamos trocar. O Brasil, quando os Estados Unidos limpou sua matriz usando o gás natural para deixar de gerar energia com carvão, aqui a gente talvez não quer usar o gás natural. Então a gente gera energia com óleo combustível, com diesel. Será que não era melhor a gente começar por aí? Então acho que a gente poderia olhar para a matriz energética brasileira, para determinados setores que seriam muito mais simples, carros, por exemplo. A gente está falando de mobilidade elétrica. Se a gente renovasse a frota de carros brasileira, a qualidade do ar ia melhorar muito, né, como já aconteceu em outros lugares do mundo. Então acho que às vezes a nossa regulação, talvez a nossa política pública, ela copia determinados países, copia errado e ela acaba começando pelo caminho mais difícil. Então a gente não consegue começar do começo. Então acho que se a gente olhasse a regulação e a política pública, deveria começar do começo, começar mais simples e com essa realidade que a gente tem, né, que a gente deveria exportar e deveria colocar isso na COP. Né? Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo, 3 vezes mais. Né? Então vamos tentar melhorar, mas, de novo, acho que tem que começar pelo começo e pelo mais simples. Max. Diogo, essa sua pergunta sobre o marco legal e regulatório ela é extremamente oportuna, porque quarta-feira da semana passada, dia 21 de maio, o governo soltou, o ministro de Minas e Energia, junto com o presidente da República, assinaram uma medida provisória 1300, que é um novo marco legal de aprimoramento do setor elétrico. Evidentemente, tudo isso está sendo ainda digerido, analisado, discutido, mas já está em vigor desde quarta-feira da semana passada. E eu ressaltaria 2 ou 3 pontos que são muito importantes. São absolutamente necessários, talvez não sejam suficientes. Eu gostaria de um aprimoramento mais amplo, mais sistêmico e mais profundo, mas tem embutido ali 3 coisas que eu julgo importantes. O primeiro é a abertura do mercado de energia elétrica do Brasil. Lá em 1998, né, com a Lei 9648, nós criamos lá atrás o Mercado Livre de Energia, etc., e estabelecemos lá que, num período de transição, até 2006, o setor seria completamente livre. Ou seja, cada um de nós, consumidores residenciais, industriais, comerciais, poder público, de qualquer natureza, qualquer porte, qualquer nível de tensão, poderia escolher o seu provedor de energia. Isso não aconteceu, isso aconteceu apenas parcialmente. Hoje, aproximadamente, 40% apenas desse mercado é livre, pode ser livre. Sobretudo aquelas cargas maiores atendidas em média e alta tensão. Entretanto, existe um universo, 60% da carga,
e a grande maioria, o Brasil tem 85 milhões de consumidores de energia elétrica, 85 milhões de unidades consumidoras entre residencial, comercial, industrial, poder público, água, esgoto, saneamento, etc. A grande maioria ainda não é. E por essa medida provisória, a partir de agosto de 2026, os clientes comerciais e industriais de qualquer porte, de qualquer nível de tensão, poderão migrar para o mercado livre de energia. E a partir de dezembro de 2027, todos os clientes, inclusive os residenciais, poderão escolher seu próprio fornecedor de energia. Então, isso é extremamente importante, é algo que vem com muito atraso, vem com quase 20 anos de atraso, mas eu costumo dizer que antes tarde que muito tarde. E por que essa medida é tão importante? Porque, como o nosso setor ele é capital intensivo, Diogo, e é de larga maturação, ter uma expansão eficiente da nossa matriz eletroenergética é fundamental para a nossa sociedade e para o nosso país. A nossa competitividade enquanto sociedade, enquanto setor produtivo, enquanto setor de consumo, depende de quão eficiente nós somos na expansão e no uso final de um insumo que é fundamental para a vida de todos nós. Então, quando você estimula a competição e permite que cada um desses, né, consumidores, que cada uma desses 85 milhões de Donas Marias possa escolher o seu provedor de energia elétrica, ela vai fazer isso de forma buscando a máxima eficiência, porque ela vai responder a preço. Ela vai responder a preço. À medida em que ela responde a preço, quando as 85 milhões de Donas Marias respondem a preço, elas estão fazendo, no fundo, com que a expansão se dê de forma eficiente. Então, a liberdade de escolha empodera, né, o consumidor, os serviços tendem a ser melhores ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, a expansão desse sistema, que é estratégico, se torna mais eficiente. Um outro ponto é a possibilidade, a possibilidade de redução dos subsídios. Lá tem um capítulo que extingue os subsídios, que é algo que vem deturpando a nossa matriz, a forma como nós expandimos baseado em subsídios. Isso tem um ponto positivo, porém, tem algo que pode ser extremamente negativo, porque cria uma incerteza jurídica, só deveria valê-lo para novas outorgas, jamais para as outorgas em curso. Então, o pilar da segurança jurídica, que sempre foi um pilar muito importante, sobretudo para investidores estrangeiros no setor elétrico, isso não pode ser colocado em risco. Então, em linhas gerais, eu diria que essa notícia ela é muito auspiciosa, requer alguns cuidados, mas ela pode vir ao encontro disso que a gente busca. Bom, eu já estou sendo avisado aqui que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu só queria pedir um minutinho de cada um para dizer o que esperam, né, da COP30, o que a COP30 pode trazer de acordo nos seus setores que seriam favoráveis para o Brasil e para a meta, né, para o objetivo que é dessa conferência. Olha, eu acho que, além de trazer, como o Marcos colocou aqui muito bem, né, essa qualidade que o Brasil tem, né, o Brasil mostrar, né, como a gente tem a nossa matriz, como a nossa matriz é renovável, né, como é que a gente fez isso aqui. Eu acho que isso talvez um desafio que o Brasil deveria colocar na COP30 por ser no Brasil. E eu gostaria que a COP30, eu acho que eu sou um esperançoso por natureza, e eu gostaria que a COP30 terminasse com algum documento, alguma ação mais efetiva. Eu acho que para essa ação efetiva acontecer, eu acho que a gente precisa discutir, né, a realidade muito mais do que o mundo como a gente gostaria que ele fosse ou como ele deveria ser. Eu acho que discutir a realidade é tudo que a gente falou aqui. Quer dizer, entender que a matriz elétrica tem complexidade, entender que todas as fontes são importantes, entender as regionalidades, entender a segurança energética, ou seja, não demonizar ou criar vilões
como eu acho que sempre no final a gente acaba fazendo, né? Então, eu espero que a COP30 consiga tirar esses vilões da sala e apresentar soluções que é o que a humanidade precisa. Eu vou muito em linha com o que o Pedro colocou. Eu vejo a COP30 como uma grande oportunidade para o Brasil apresentar-se de uma forma madura sobre as suas virtudes. Né? Nós temos, de fato, grandes virtudes, potenciais para outras tantas virtudes, mas a gente precisa abordar isso de forma madura, estruturada, serena, e mostrando que isso é uma construção. Nós podemos, de fato, ter um grande diferencial, potencialmente nós temos, mas ele precisa se materializar. Fala-se muito em hidrogênio verde, etc. Quantos navios de hidrogênio verde vocês já viram indo para a Europa? Não viram nenhum e não verão. Nós temos que construir um marco legal, regulatório, estimular os produtores e mostrar para o mundo que aqui é um local onde nós podemos ter uma oferta de energia limpa para absorção de carga. Então, é uma tremenda oportunidade que a gente precisa ter a maturidade de fazer isso de uma maneira adequada, profissional, eficiente, mostrando quais são os passos para isso e quais são os ganhos que o mundo pode ter com isso. Muito bem. Obrigado, Max. Obrigado, Pedro.